Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial da Semana Santa. E o texto bíblico é Apocalipse 12, verso 7, que diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bem, esse texto ele é muito precioso e é completo porque ele fala exatamente da origem do mal. O mal começou no coração de um anjo, que era um anjo bom, um anjo de luz, um anjo perfeito como os demais, e de repente, de forma inexplicável, apareceu no coração dele esse negócio chamado pecado. E ele começa a cobiçar a posição de Deus, começa a querer tomar o lugar de Deus, querer ser igual a Deus. Isso é o que está lá em Isaías capítulo 14, versos 12, 13 e 14. E ele começa lá no céu, então, a multiplicação do seu comércio, começa a falar mal de Deus para os demais anjos e começa a criar no céu uma guerra, uma batalha, uma peleja, um conflito. Assim começou o pecado no coração desse anjo, que era um anjo querubim. Deus o chamou, conversou com ele, insistiu para que ele se arrependesse, mudasse de ideia e voltasse para Deus. Mas ele se rebelou, não quis, insistiu, permaneceu no erro e finalmente ele havia contaminado muitos anjos dos céus. E Jesus, então, concede a todos os anjos as mesmas oportunidades de arrependimento e de mudança. No entanto, não havia mais o que fazer. Ou Deus mataria Lúcifer, ou Deus o expulsaria do céu. Se Deus o matasse, então fortaleceria a acusação dele. Porque ele dizia que Deus era assassino, que Deus não era amor, que Deus não era bom, que Deus não era nada daquilo que os anjos imaginavam. Então ele criou uma narrativa, ele criou uma acusação a respeito de Deus. Se Deus o matasse, então ele morreria como um herói e também as suas ideias erradas, espúrias, ficariam então confirmadas porque ele estava morto. Então Deus não paga o mal com o mal. O que Deus fez? Deu as chances de oportunidades, deu as chances de arrependimento, de mudança de vida, etc e tal, mas ele não quis, e finalmente Deus teve que expulsá-lo do céu. E ao expulsá-lo do céu, expulsou também 1/3 dos anjos com ele. Veja o que diz Apocalipse 12, versículo 4, fala assim: a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O Apocalipse usa uma figura de linguagem e fala que a sua cauda, a cauda do inimigo, conseguiu trazer consigo, conseguiu derrubar do céu 1/3 dos anjos. Essa cauda, de acordo com Isaías 9,15, representa o engano, a mentira, a falsidade. Ou seja, Lúcifer usou o engano, a mentira e a falsidade para enganar os anjos. E então 1/3 desses anjos continuaram no erro, continuaram na rebeldia. E quando Deus expulsa Lúcifer do céu, expulsa também esse 1/3 dos anjos, que são os demônios que estão na face da terra. Quando Lúcifer foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, eram anjos, portanto, agora pecadores, caídos e tal. Então Lúcifer elaborou um plano para levar Adão e Eva ao pecado. E foi isso que aconteceu. Em Gênesis 3, nós percebemos que o inimigo usa uma serpente e começa agora a trabalhar com a Eva para que ela pudesse pecar. E a Eva caiu e pecou. Consequentemente, o pecado chegou ao Adão e o Adão também escolheu pecar. Ambos pecaram. E a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte eterna. Então Adão e Eva estavam condenados à morte eterna, porque haviam pecado. Bom, o que Deus fez? Lá no Jardim do Éden, Deus ofereceu a Adão e Eva a oportunidade do arrependimento e da salvação. E ali um cordeiro foi morto, e aquele cordeiro foi usado, Deus usou a pele do cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. E assim aquele cordeiro simbolizava Cristo Jesus, que um dia viria a esse mundo para morrer na cruz e nos salvar da condenação eterna que o pecado assim nos impôs.
Então Jesus Cristo viria a esse mundo para nos salvar. Entende? Aquele cordeirinho já era um símbolo de Cristo que morreria na cruz por nós. Então Deus deu a Adão e Eva a chance, a oportunidade de salvação que havia dado para Lúcifer e para os anjos maus. Mas Lúcifer e os anjos que se tornaram maus não aceitaram, então eles foram expulsos do céu. Mas Adão e Eva aceitaram, tiveram a chance de se arrepender, de recomeçar e tudo. E Deus então começa agora a preparar o caminho para a vinda de Cristo, para que Cristo pudesse então morrer em nosso lugar. Essa é uma história de amor. É a história primeiro do grande conflito entre o bem e o mal, a história da origem do mal, mas em seguida Deus revela o seu plano de amor. Um Deus de amor que dá vida pelos seus filhos, que resolveu assumir o nosso lugar, pagar o preço por nós e nos salvar. Já que o salário do pecado é a morte eterna, então Cristo falou assim: eu vou à terra, vou me tornar homem como eles e vou morrer no lugar deles. E foi por isso que Jesus Cristo veio aqui. É por isso que Apocalipse 12, versículo do verso 10 em diante, fala que a vitória só é possível pelo sangue do Cordeiro. Então a figura de Cristo aqui, representada pelo Cordeiro, mostra que a única saída, a única forma de derrotar o inimigo, a única forma de vencer o pecado, a única forma de voltar a ter a vida eterna, a única forma de voltar para Deus, a única forma de recomeçar com Deus é através do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Então Cristo, de acordo com a profecia, veio a esse mundo, nasceu de Maria, ok? Tornou-se homem como nós. E Jesus, então, aqui na terra, viveu 33 anos e meio, mas o seu foco era a cruz, era morrer na cruz para nos salvar. E foi por isso que ele veio e foi até a cruz, onde ele foi crucificado em meu lugar e em seu lugar. Que história impressionante, não é? Pois é, isso aqui é um resumo da Semana Santa. Nós já estamos na Semana Santa. E a Semana Santa é um momento em que a gente estuda e analisa a origem do mal, o grande conflito e vê também a solução, a saída que está em Cristo Jesus. Quando Cristo morre naquela cruz, o que aparentemente poderia configurar uma derrota, foi a maior vitória, tanto de Cristo quanto do seu povo. Portanto, hoje, quando você e eu vamos a Jesus, quando aceitamos a Jesus como Salvador pessoal, quando entregamos nossa vida a Ele, quando decidimos servi-lo, quando decidimos aceitar o sacrifício dele, o sangue derramado por ele, então nós somos resgatados, nós somos salvos e o inimigo é derrotado em nossa vida, porque Jesus então nos dá a vitória pelo seu sangue, pela sua graça e pela sua misericórdia. Isso é um Deus de amor. É o que está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é o momento de você e eu pararmos tudo e pensarmos o seguinte: será que eu já aceitei Jesus como Salvador? Será que eu estou andando com Jesus? Será que eu estou seguindo os passos dele? Então você precisa fazer essa reflexão e confirmar a decisão hoje de que você aceitou Jesus e que você quer andar com ele porque você deseja a vida eterna quando ele voltar. É o que eu desejo também. Eu desejo para mim e desejo para você. Então vamos nos unir em oração, vamos entregar nosso coração nas mãos dele e ele vai nos dar a tão sonhada vida eterna quando ele voltar nas nuvens dos céus. Amém? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você já aceitou? Você quer confirmar isso agora? Você deseja entregar seu coração completamente a Ele? Você deseja andar com Ele? Você deseja nascer de novo? Você deseja ser vitorioso? Você deseja servir somente a Deus através de Cristo Jesus? Sim? Diga que sim. Diga que sim. Amém e amém. Então vamos fazer o seguinte: você pode hoje ainda ir a uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Com certeza haverá uma programação da Semana Santa, haverá um pastor pregando, ou um ancião, ou um evangelista, ou uma irmã, ou um irmão, alguém vai estar pregando. Vai lá e diga assim: ó, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para estar aqui e eu quero participar da Semana Santa porque eu quero aprender mais desse Jesus maravilhoso. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para sua casa, bênção para sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estou essa semana na Igreja Adventista Central de Sorocaba, São Paulo. Se você mora em Sorocaba ou na região, vem para cá.
Hoje à noite eu estarei pregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba, tá bom? Eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que acaba de tomar uma decisão ao teu lado. Que a graça do Senhor, o sangue de Cristo, esteja sobre ela, sobre ele, sobre mim também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou do vídeo? Então pega esse vídeo e compartilha com seus amigos. E também dê o seu like, clica ali dizendo que você gostou desse vídeo, ok? Curtindo, portanto. Faça os seus comentários também e se inscreva em nosso canal. Eu peço a você ajuda para que a gente possa aumentar o número de pessoas aqui no canal. Queremos que o Evangelho alcance mais pessoas ainda. Amém? Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo com a graça de Deus. Amém.